Olá! A partir de agora você confere a semana. São as principais notícias dos últimos dias apresentadas aqui pela UPF TV. O que já avançou nas obras da Avenida Brasil em um mês de trabalho? Você sabe a diferença entre pichação e grafite? Um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores de Passo Fundo para combater a pichação. Hoje tem dicas do que está em alta na moda deste outono e inverno. E ainda, o trabalho social feito com jovens da região pelo Clube Safurfa de Marau. As obras de revitalização da Avenida Brasil em Passo Fundo devem levar no mínimo 2 anos e vão modificar a principal avenida da cidade. Veja então o que já foi feito neste primeiro mês de trabalho. O tempo tem ajudado neste começo de trabalho. Desde que a obra para a melhoria da Avenida Brasil em Passo Fundo teve início, foram apenas 4 dias de paralisação em razão do clima. Isso quer dizer que hoje, exatos 30 dias do começo da obra, o que foi planejado está sendo realizado dentro da normalidade. E até o momento a gente tem a obra no controle previsto, né? A gente teve... o clima nos ajudou nesse primeiro período, nessa primeira etapa da obra, onde a gente está conseguindo levar o cronograma de acordo com o previsto inicialmente. Neste momento da obra, o trânsito está sendo desviado para o melhor fluxo dos carros. Gustavo explica que a partir de agora será feita a reconstrução das valas de drenagem e a preparação da base para a pavimentação. As paradas de ônibus vão receber também uma base de concreto para resistir ao peso dos veículos. Vocês calculam em média quanto tempo para finalizar cada etapa? Bom, a gente vem trabalhando com um cronograma de fechamento total de via num período de 4 meses, né, como é o exemplo desse primeiro trecho aqui. Se o tempo colaborar, sim. Se o tempo colaborar. Esse é o previsto, já contando com os dias normais de chuva, né, que isso já é previsto dentro do cronograma. Porém, às vezes acontece dos volumes serem acima do previsto e isso acaba atrasando um pouco. Mas a nossa média de trabalho é trabalhar em trechos nessa extensão, né, de 300 a 400 metros. Aqui, depois de terminado esse lado da via, vocês passam para o outro. Exatamente. A gente está iniciando agora a reconstituição das valas de drenagem nesse trecho aqui da Petrópolis no sentido bairro-centro. E posteriormente a isso já começa a preparação para novo pavimento, onde a gente já removeu o pavimento antigo aqui nesse trecho. Finalizando essa etapa então da reconstituição do meio-fio e do pavimento, a gente libera o tráfego nesse sentido e passa a trabalhar no sentido contrário assim que a empresa liberar o trânsito aqui na obra desse momento. Além das vias da Avenida Brasil, as calçadas vão ser melhoradas e o canteiro vai receber caminhódromo e ciclovia. Depois de 3 meses de paralisação, as obras de restauração da ERS 324, conhecida como Rodovia da Morte, foram retomadas. As obras estão previstas também para outras rodovias aqui da nossa região, mas a duplicação não deve acontecer neste momento. O movimento para a duplicação da ERS 324, trecho que liga Passo Fundo, Marau e Vila Maria até a Serra e a capital do estado, iniciou em abril de 2007, com representantes dos 3 municípios, com a proposta de melhorar o fluxo e aprimorar as condições das vias entre as cidades. E esse movimento, o Almirindo conhece bem. Aos 66 anos de idade, ele integra a Comissão Pró-ERS 324 e sabe o quanto as atuais condições ruins do trecho têm favorecido acidentes com mortes. Para ele, a duplicação traria mais segurança, já que seriam retiradas as curvas sinuosas. Naquela época, aqui nesse trecho, circulava em média 8.000 veículos dia. A maioria são caminhões e ônibus. Então, você imagina, daquela época para cá, quase triplicou, né? E a estrada só foi feita as terceiras pistas, desafogou. Mas a realidade que hoje nós vimos aqui, o asfalto já está todo quebrado, está tudo rachado, está esburaqueando, né? A intenção da duplicação seria, inclusive, para justamente retirar essas curvas. São curvas muito gravíssimas que existem para Passo Fundo Marau, são 28 quilômetros, tem 32 curvas, né? E gravíssimas.
Segundo o governo do estado, a duplicação não acontece por falta de recursos financeiros. Há uma perspectiva futura para que ela saia do papel. No momento, o que ocorre é uma recuperação de trechos da RS 324 para recapeamento, drenagem, pintura e uma melhora na sinalização. As obras que estão previstas no contrato de restauração e manutenção de rodovias, o CREMA, com supervisão do DAER, abrangem 530 quilômetros de estradas na região de Passo Fundo, Cruz Alta e Palmeira das Missões. O trecho de 22 quilômetros que liga as cidades de Casca e Vila Maria foi finalizado em dezembro de 2017. Já a recuperação do trecho Vila Maria até Passo Fundo ficou paralisado por 3 meses. Foi reiniciado na metade de abril e deverá ser concluído até julho deste ano. O financiamento é do BIRD, o Banco Mundial. De acordo com o DAER, o valor do contrato chega a 300 milhões de reais. Um investimento para que as estradas da região possam ter condições melhores de tráfego. Então, tecnicamente, tem falhas, tem os acidentes, tem mortes, tem imprudência, mas a técnica também está faltando, né? De acordo com o pelotão rodoviário, por ser uma rodovia de grandes proporções e de fluidez para o nosso estado, ela também causa preocupação decorrente do número de acidentes nas vias. A boa notícia é que mesmo a rodovia não estando em condições ideais, o número de acidentes vem diminuindo. Se nós compararmos o ano que passou, o ano 2017 com o ano 2016, houve uma redução significante no número de acidentes na nossa rodovia, em cerca de quase 20%. Né? E como você falou, as principais infrações que nós temos flagradas na nossa rodovia, ela ainda é excesso de velocidade. Do total de infrações que nós lavramos no ano 2017, 42% foram por excesso de velocidades na rodovia RS 324. Nós temos um número de acidentes com danos materiais em torno de 30%, temos um número de acidentes com lesões corporais também mais ou menos nessa média, e se nós formos comparar o ano de 2017 com o ano de 2016, se manteve estável o número de acidentes de trânsito. Mas vale reforçar a orientação de que, estando em boas ou nem tão boas condições assim, no trânsito a cautela é sempre necessária. Recomendamos que as pessoas não façam ingestão de bebida alcoólica e a condução do seu veículo, evitem fazer ultrapassagens em locais não permitidos, mesmo nos locais permitidos, faça ultrapassagem com segurança, verifique se não há veículos vindo no sentido contrário, e agora, se ele for fazer um trajeto, que não faça o uso do celular, em hipótese alguma, nem tanto para fazer uma ligação, bem como para usar as redes sociais. Bem, e o Almirindo, que por 15 anos trabalhou com transporte de cargas pela ERS, não perde a esperança da duplicação. Então ainda nós da comissão teimamos, inclusive, pela duplicação futura, e eu acredito que isso nós vamos ter e vamos continuar teimando, né? E mantendo essa ideia. Avaliar os riscos para quem mora em ocupações na Beira Trilhos. O grupo do projeto de extensão Beira Trilhos, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF, realizou uma atividade especial. Eles percorreram a região da São Luís Gonzaga até o bairro Valinhos. O meu preceito não seria não apenas pela falta de planejamento, mas um local onde tu vê que as pessoas não tiveram oportunidades. As consequências que a falta do planejamento urbano, que uma cidade planejada, é uma cidade justa, causa na vida e no cotidiano das pessoas. Se para conhecer é preciso estar perto, próximo, então foi isso que esse grupo fez. Eles são estudantes de arquitetura e urbanismo da UPF. Alguns conhecem a realidade das ocupações na Beira Trilho, mais que os outros. Por isso, a professora Carla resolveu trazer todos para um reconhecimento demográfico, social e urbanístico. A ocupação Beira Trilhos é extremamente longa, atravessa toda a cidade. E antiga.
e muito antiga, né? Em alguns trechos a ocupação tem mais de 40 anos, remete à própria chegada do trilho. E a ideia então é que eles, ao fazer parte do projeto também, e agora nós estamos num processo de revisão das ações do projeto de extensão, que eles possam ter uma ideia total da problemática, do tipo de espaço, tipo de moradia, as dificuldades, as faltas, né? Aquilo que está bem e aquilo que precisa muito esforço, né? O reconhecimento teve início pela São Luís Gonzaga, seguindo por trás do CASE, uma ação para reavaliar o que foi feito até agora por parte dos órgãos envolvidos. Também para os alunos se sensibilizarem sobre a situação das pessoas que vivem neste local e nestas condições. Para mim é a primeira vez que eu estou realmente caminhando e conhecendo todo esse espaço. De perto, né? De perto, que cerca a Beira Trilhos. É muito interessante tu poder avaliar e tu ver e tu poder tirar teus próprios preceitos em relação a como a cidade funciona com todo esse local. Os estudantes constataram o risco iminente de morar perto do trilho do trem, o perigo constante de acidentes, a falta de saneamento básico e outras tantas situações de vulnerabilidade social. E para a gente contribuir do ponto de vista acadêmico, perceber justamente isso, assim, que a cidade é esse organismo que vai tendo vida própria, que vai se organizando a partir das demandas e das necessidades, e que nós precisamos nos colocar nesse movimento para perceber essa dinâmica e poder tecnicamente apontar alternativas, né? Dentre as constatações que o grupo fez neste reconhecimento, eles avaliaram que o início da ocupação segue um certo padrão. Casa de madeira por ser uma construção rápida para resolver um problema imediato. Só depois é pensado em fazer um banheiro e melhorar a moradia. São pessoas que não tiveram espaços de ocupações destinados a elas e programas que ajudassem, entre outras coisas. Foi toda uma situação que não deixou opção, senão elas ocuparem um espaço que não foi planejado. E que estava disponível. É perceber também que aquilo que a gente faz, que a gente estuda, que a gente teoriza, também faz sentido no cotidiano da vida das pessoas, sobretudo no cotidiano da vida das pessoas. Em Passo Fundo vivem cerca de 2.000 famílias nessas condições. São pessoas que estão à margem da sociedade, não conseguem comprovar renda para buscar algum tipo de financiamento. A dificuldade enfrentada pelo município está na relocação das famílias e em definir novos locais para essas pessoas morarem, porque aqui pertence à União e, mais do que isso, oferece risco aos moradores. E também de qual o limite do projeto de extensão frente a essa realidade, né? Qual seria o papel do projeto, qual seria a nossa contribuição para a resolução dessa questão da Beira Trilho, né? É fácil ouvir os inúmeros barulhos que fazem parte deste traçado. Mas, entre as vidas que moram no limite da ferrovia, também é fácil encontrar ruídos que, mesmo fortes, permanecem no silêncio. Daqui 6 meses, inaugura o mais moderno e completo shopping do interior do estado. Um empreendimento que ultrapassa os 200 milhões de reais e deve gerar mais de 1.500 empregos. Nesta semana, os investidores realizaram um encontro com a imprensa para falar do estágio atual da obra. Serão cerca de 200 lojas. O local foi preparado para receber os jornalistas. Aqui, profissionais de veículos de comunicação de toda a região. A imprensa foi reunida para ouvir e fazer perguntas sobre o atual estágio da obra do Passo Fundo Shopping. Um empreendimento construído no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo, e que já está alterando a vida dos moradores daqui. Vai mudar, cara, sim, é evidente. Nós lançamos há poucos dias o loteamento. Então, nós vamos ter aqui num prazo a médio, a longo prazo, vamos dizer assim, dentro de 10 anos, nós temos aqui uma população, mais de 7 mil pessoas só dentro da área que pertence ao empreendimento do shopping como um todo. Isso é importante salientar. O Passo Fundo Shopping é considerado o maior e mais completo shopping center do interior gaúcho. Com 8 lojas âncoras, 144 lojas satélites, supermercado, academia, centro médico, serviços, 5 salas de cinema de última geração, com capacidade para 1.000 pessoas e ainda 2.000 vagas de estacionamento. Como a gente tem uma área externa, que vai ter uma lagoa, uma praça, uma área, um bosque, tem prédios atrás, um loteamento,
então ciclovia. Então assim, a área externa e a área interna tem que interagir uma com a outra. Então por isso que a gente fez um shopping aberto. A área total do shopping é de 49 mil metros quadrados. São 3 pavimentos com uma ampla infraestrutura de lazer e serviços. Na parte de fora vai ter um lago com praça, pista de caminhada e ciclovia. O município de Passo Fundo vai deixar pronta toda a estrutura de mobilidade urbana para o fluxo de veículos e também acesso ao shopping center. Aquilo que é de responsabilidade da prefeitura, com a equipe técnica de trânsito, desde a parceria de terraplanagem, asfaltamento, trânsito, a estrutura em redor, a acessibilidade, nós estamos tratando diretamente com a equipe técnica também do Shopping Passo Fundo, mas também estamos trabalhando com reuniões com a comunidade da Grande São Cristóvão, para que nós possamos ouvir a comunidade, ouvir os seus indicativos e também ouvir os pareceres dos técnicos. Até lá, teremos certeza sim que teremos acessibilidade, em trânsito e qualidade de vida nesta região. Para fazer a gestão de um shopping deste tamanho, os investidores contrataram a AD Shopping. A empresa faz a gestão de mais de 30 shoppings pelo país. Segundo a empresa, a gestão em Passo Fundo será facilitada pela modernidade da construção e o perfil diferenciado da população passofundense. As pessoas são educadas, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Nós estamos numa cidade que tem um nível educacional muito alto, nós temos um centro clínico fantástico e uma região que está carente por um shopping. Então, shopping é isso, shopping é gente, shopping é o cliente, o shopping não é um prédio, né? O shopping não são somente as lojas, shopping são as pessoas, elas que fazem esse empreendimento, que dão graça, que dão vida para o negócio. Nós estamos neste amplo espaço que é onde vai funcionar a praça de alimentação. O Passo Fundo Shopping é um investimento que ultrapassa a marca dos 200 milhões de reais. E de acordo com os investidores, por final de semana esse local vai receber mais de 20 mil pessoas. E a boa notícia é que tudo isso já tem data para funcionar. É daqui 6 meses, dia 18 de outubro. Você sabe a diferença entre pichação e grafite? Depois do intervalo a gente explica e também tem dicas do que está em alta na moda deste outono e inverno. Nós já voltamos. R$80 mil foram distribuídos para projetos artísticos e culturais de Passo Fundo. Veja como foi a entrega da premiação aos vencedores do Funcultura, um programa que incentiva a cultura local. 8 projetos das áreas de literatura, música, teatro e eventos culturais receberam R$10 mil cada. Essa é a 3ª edição do programa, que tem como objetivo incentivar a produção artística local. Ao longo desses anos, desses 3 anos que houve o prêmio, nós tivemos 24 projetos premiados, né, nas diferentes áreas. A área da música, da literatura, da dança, do teatro, enfim, do patrimônio material e imaterial. Então ele é bem amplo, né? Ele acaba incentivando e apoiando vários projetos de vários segmentos, né? E chega de uma forma bem especial para a população, por se tratar de projetos que estão inseridos na nossa comunidade e que tem esse objetivo de levar a cultura para os bairros, para a cidade, em todos os cantos da cidade. O prêmio Funcultura não é um prêmio, ele é um incentivo à produção cultural, à produção dos artistas locais de Passo Fundo em várias áreas, permitindo que o poder público apoie com recursos as iniciativas culturais criadas aqui e que depois, com esses recursos, são divididas com toda a comunidade. Um dos vencedores dessa edição foi o projeto Museu a Céu Aberto, idealizado pelo Instituto Histórico de Passo Fundo e o Arquivo Histórico Regional. A iniciativa promove uma visita guiada ao cemitério da Vera Cruz. Isso porque lá estão enterradas figuras históricas de Passo Fundo, que juntas ajudam a contar uma história de pelo menos 160 anos. Esse projeto já existe há alguns anos. Já foi produzido um guia de visitação ao cemitério Vera Cruz. Por exemplo, o cemitério ele começou a existir, foi inaugurado no ano de 1902 e um dos primeiros personagens a ser enterrado lá foi o Padre Guedes. Então, a gente vai fazer uma representação
onde uma representação do Padre Guedes vai conversar com o público, vai contar a história do início daquele cemitério. E aí vão surgindo diálogos, que outros personagens que também estão lá no cemitério vão dialogando com o Padre Guedes e vão ilustrando a história, contando a história da cidade e quebrando um pouco aquele ar assim mais pesado do cemitério, que também pode ser visto de uma maneira mais cultural. Além da premiação, a noite também foi marcada pela entrega dos DVDs do Momento Patrimônio, um projeto do curso de História da UPF em parceria com a UPF TV. Na última temporada, personagens protagonistas do crescimento de Passo Fundo foram entrevistados para relembrar o aniversário de 160 anos da cidade. Uma Assembleia Pública Regional da Consulta Popular já começou o processo de definição das demandas regionais. A votação deste ano está programada para 26, 27 e 28 de junho em todo o estado. Os representantes dos 21 municípios do Coré de Produção se reuniram em uma Assembleia Pública Regional que deu início ao processo da consulta popular deste ano. O governo do estado pretende liberar 80 milhões para a consulta popular 2018. Aqui na região, a verba deve ficar em torno de 2 milhões de reais. Uma pauta onde o governo do estado apresenta não só o caderno de diretrizes regional dos projetos que estão dentro do planejamento estratégico, elaborado por mais de 750 sujeitos do Coré de Produção, nos 21 municípios, mas também vai apresentar os valores e recursos, né, que o Estado está entregando para o Fórum dos Coredes, que são 28 municípios. A ideia é responder às demandas apresentadas a nível regional, com um olhar coletivo sobre aquilo que foi decidido pela maioria. Não vamos criar ilusões. Nós estamos aqui para tratar com seriedade o processo da consulta popular e tudo aquilo que for colocado em voto, tudo aquilo que a população votar, ela tem o direito de receber no ano seguinte. Nós precisamos que o município de Passo Fundo, esse ano, participe efetivamente da consulta popular. Porque é importante para a região, uma vez que é o município maior do Coré de Produção e em anos anteriores a gente tem tido dificuldades, né, dessa participação. E nós estamos tratando de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento regional. Não é um projeto que possa estar localizado em um município só, mas são projetos que possam, no valor total, trabalhar para qualidade dos munícipes, que dá em torno de 340 mil habitantes, que é a região do Coré de Produção. Passo Fundo tem uma nova estratégia para a coleta seletiva. É que agora mais bairros vão passar a receber a coleta de resíduos reciclados. O trabalho é feito pelas próprias cooperativas. E a ideia é que até o final do ano, 6 regiões da cidade tenham o recolhimento. Esse material que está aqui provavelmente foi descartado porque não tem mais utilidade. Mas para Maria isso é bem diferente. Há 10 anos, o material reciclável significa o sustento da família. A gente trabalha com papelão, é barato, PET, cristal, caixinha de leite, toda a gente trabalha aqui. E também se conta feliz, porque é dentro de um pavilhão, né? Se é na rua é pior. O lixo é considerado um dos maiores problemas ambientais a nível mundial. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, são recolhidas por mês 4.000 toneladas desse material. Destes, apenas 2,5% é reciclado. E para melhorar esse dado, o município, junto com as cooperativas de reciclagem, criou o projeto Coleta Seletiva Solidária. Nós temos uma quantidade de material reciclado bem inferior do que todo o material que pode ser reciclado na cidade de Passo Fundo. Então, existem resíduos para todas as cooperativas, né? Nós temos 3 cooperativas que trabalham nos bairros da cidade e a intenção é que até o final do ano cada cooperativa realize essa coleta em 2 bairros ou 2 regiões da cidade. Coleta seletiva nesse modelo, no modelo da própria cooperativa fazer a coleta, nós iniciamos no ano passado ainda como fase de teste no bairro Planaltina e deu bastante certo, né? Aquela cooperativa que lá fazia a coleta, que era a Arevi, ela teve um aumento de 60% no seu rendimento, né, em virtude do bairro ter ajudado e ter colaborado com a coleta seletiva solidária, e por isso
Esse ano nós vamos ampliar esse serviço até o final do ano, tendo 6 regiões da cidade com a coleta seletiva. As cooperativas responsáveis por fazer a coleta passam nos bairros em dias contrários ao da coleta do lixo convencional. Nesse projeto, os bairros selecionados contam com campanhas de educação ambiental, que através de panfletos auxiliam moradores a separar corretamente o lixo. A Juliana é moradora do bairro Rodrigues. Aqui os resíduos recicláveis são recolhidos pela cooperativa Coama. A gente procura sempre, em relação ao reciclável, colocar ele pré-lavado, porque muita gente tem essa dúvida, né? Será que a gente tem que lavar antes o resíduo ou não? Que é mais para não contaminar o papel, por exemplo, que está junto ali no lixo, porque se o papel estiver contaminado, ele já não pode mais ser reciclado. E também para evitar mau cheiro, essas coisas assim. A gente começou a separar, de fato, o orgânico do reciclável aproximadamente 1 ano, porque antes disso a gente tinha aquela ideia, como a maioria das pessoas, que não adiantava nada a gente separar porque ia para o mesmo caminhão. Mas eu comecei a conhecer de perto o processo, como é que funcionava, e eu vi que realmente, mesmo que vá para o mesmo caminhão, o lixo não é misturado, ele é só compactado. Então, separando em casa, a gente está ajudando, sim, a separação lá na frente na cooperativa. Então, foi aí que a gente passou a separar. E agora, então, a gente não tem desculpa para não separar, já que tem a coleta seletiva. É um trabalho compartilhado, né? Toda a gestão de resíduos, seja em qualquer formato, ele não é uma atribuição só do poder público e muito menos das empresas prestadoras de serviço. Nesse caso da reciclagem, da coleta seletiva, é fundamental a participação da população separando seus resíduos e destinando no dia que a cooperativa fizer a coleta. Você sabe a diferença entre grafite e pichação? Bom, apesar das duas terem a mesma origem, são manifestações culturais diferentes. Em Passo Fundo, não é preciso andar muito para se deparar com algumas delas. E na Câmara de Vereadores já tem um projeto de lei para combater a pichação. Do papel para a parede. É assim que desde 2004 o IUG expressa ideias e traz cor para os muros da cidade. Eu gosto bastante de explorar vários estilos, assim, né? Tipo, ultimamente eu tenho feito mais mulheres, assim, rostos e tal. Mas eu gosto bastante desse estilo, assim, tipo, personagens, né? O pessoal geralmente confunde pela nomenclatura mesmo, né? Tipo, às vezes chamam o grafite de pichação e... Eu não vejo muito problema, mas tipo, é bom saber a diferença na hora que tu for explicar para alguém, né? Tipo, a pichação tem a questão estética dela, o grafite tem a questão estética dele. Às vezes o grafite tem liberação e a pichação dificilmente tem uma liberação, né? O grafite é uma arte urbana, valoriza espaços e traz um colorido especial. A diferença dessa forma de expressão para a pichação não está só na estética. Lá em 1998, a Lei Nacional 9.605 considerava como crime ambiental pichar e grafitar. Em 2011, isso mudou. A Lei 12.408 descriminalizou o grafite e passou a proibir somente o ato de pichar edificação ou monumento urbano sem autorização. Em Passo Fundo, grande parte dos espaços públicos são vítimas do vandalismo. O município diz que não conta com uma fiscalização preventiva, mas procura fazer a manutenção dos espaços. A gente procura tentar resolver, né, o mais rápido possível. Muitas vezes a gente tem que fazer a remoção, né, dos abrigos, por exemplo, quando há algum tipo de vandalismo. E quando é pichação, a gente procura fazer a limpeza, a repintura do espaço, dos monumentos, enfim. Então isso gera para nós um retrabalho, um trabalho, né, extra, que traz prejuízo, né, para a nossa secretaria e para todo o município. Para evitar esse tipo de prejuízo, um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores com a ideia de melhorar a fiscalização, combatendo a pichação e incentivando o grafite. Nosso projeto ele estipula multas no caso da pessoa que for pega em flagrante fazendo pichações aí na cidade. Além do que, a gente também estipula multas para os estabelecimentos comerciais que não tiverem um cadastro, né, para ajudar o poder público a identificar quem são os compradores da tinta spray. Multar os pichadores, quer coibir os pichadores,
mas justamente para incentivar os grafiteiros, que o grafite é praticamente uma obra de arte. Nós já temos vários exemplos aqui na nossa cidade, que a gente tem andado pela cidade e tem visto também que o grafite está crescendo, traz um colorido especial para a cidade, traz vida, traz uma mensagem que normalmente é uma mensagem positiva e contribui realmente para o desenvolvimento da cidade. É com a ideia de criar uma linguagem de expressão para interferir nas cidades que o grafite surgiu. E quem passa na Praça Toqueto, aqui em Passo Fundo, pode conferir uma amostra disso. Essa foi a maneira que o IUG encontrou, junto com outras pessoas, de mostrar a arte urbana. Diversidade e conforto vão estar muito presentes neste outono e inverno. Para quem gosta de andar na moda, a dica está nas variedades dos tamanhos das peças, nos cortes e nos estilos. E para te mostrar um pouquinho do que vai estar em alta, nós contamos com a ajuda de professoras e alunas do curso de Design de Moda aqui da UPF. Olá, pessoal que curte a programação da UPF TV. Estaremos todas as quarta-feiras trazendo para vocês algumas tendências de moda de outono e inverno. Então a gente gostaria de iniciar hoje a programação falando um pouquinho sobre babados. Os babados, eles são quase que símbolos folclóricos no vestuário feminino. A maioria das mulheres tem uma simpatia muito grande pelos babados. Eles vêm desde a época de Renascimento, onde as pessoas adotavam os rufos nas golas, sinal de status. Depois apareceram também nas danças. O babado representa movimento da peça. Danças flamengas, ciganas, danças campesinas. Apresentamos então aqui, a Manu nos traz algumas tendências de babados, que é a saia de paninhos, então, ou a saia conhecida como saia trompete, né, que ela vai abrindo aqui embaixo. Combinado então com uma blusinha básica, preta, ombro a ombro, que também traz o babadinho em godê, né? Uma peça bonita, muito discreta, que combinando as duas, fica muito elegante, muito confortável. Neste look que a Mariana está trazendo, temos então também muito babado, né? O babado franzido, aplicado em cima da blusa básica, num tecido trabalhado, todo vazado, né? Combinando então com a calça flare, que também nos remete ao movimento do babado. Temos que lembrar também que os babados podem ser franzidos, como esse modelo, eles podem ser pregueados, eles podem ser plissados, eles podem ter um movimento de godê, sendo cortado arredondadamente. E é uma peça básica que ela pode usar tanto no dia a dia para o trabalho, como sair à noite também, para um jantar ou para qualquer ocasião especial. Aqui temos o composê que a Alana nos traz, misturando então com um veludo que pode ser usado à noite, misturando um tecido mais sedoso aqui, uma estampa bonita e a representação do babado, né? Tanto na manga quanto no barrado. Então o babado é uma tendência muito forte em 2018, né? Meia estação. Podemos usar e abusar dos babados, porém com aqueles cuidados, não exagerar. Onde o babado aparecer no vestuário, ele vai chamar atenção. E depois do intervalo, um trabalho musical que tem como base o instrumento bandolim. E também o trabalho social feito com jovens da região pelo Clube Safurfa de Marau. A gente já volta. Ele tem uma produção sonora que percorre diferentes instrumentos de sopro, valorizando o jazz cigano.
também se dedica a um trabalho autoral, tendo como instrumento base o bandolim. Hoje nós vamos conhecer um pouco da música feita por Fábio Pádua, um artista de rua. Foi tocando nas ruas de Porto Alegre e Transurb que ele iniciou em 2013. Também participou da ocupação e reabertura do Centro Cultural Ouvidor 63, que fica em São Paulo, onde integrou cerca de 6 projetos sonoros. O Acorde de hoje tem o prazer de receber o músico multi-instrumentista Fábio Pádua. Seja muito bem-vindo, uma alegria te ter aqui, Fábio. Obrigado. Quem começou propriamente em Porto Alegre, nas ruas, você se considera um músico de rua? Sim, uma das coisas que mais me agrada é tocar na rua, porque é um jeito, o palco mais democrático, a gente chama, né? Sem dúvida. E todas as pessoas que estão saindo do trabalho, estão passando, às vezes, por uma dificuldade e veem alguma coisa diferente na rua, é importante para as pessoas terem esse acesso à cultura que às vezes não chegam. Muitas pessoas chegam e não sabem que instrumento que é que ele está tocando, ou então toca profundamente a pessoa no dia, assim. Isso é muito importante na rua, assim, então por isso é o palco mais gratificante, assim. Sim. E desde que eu comecei em 2013 a experimentar isso, todo esse processo sempre foi o que mais me agradou, assim, foi tocar na rua. Claro que sempre tocamos em teatros, em bares, em outros lugares, mas o que mais me agradou é na rua. E lá na ocupação a gente juntou com outros artistas de rua. Fizeram outros projetos? Outros projetos e fazendo o que dava, né? A gente tava revitalizando o prédio para fazer festas e culturais, né? E atividades culturais. De lá surgiu a Caravana Gypsy, que foi com mais alguns amigos meus que tocavam música cigana. Música cigana? E a gente focou no jazz manouche, que é também chamado Gypsy Jazz, ou jazz cigano, que é um jazz que surgiu no sul da França, ali na década de 30, pelo Django Reinhardt. E com esse projeto da Caravana Gypsy, nós viajamos por Minas, por Santa Catarina, pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo também, interior ali. E desse projeto também veio outros projetos de pessoas geralmente que se conheciam na estrada e da ocupação. Um deles é o Kombi Chroma Key, que é de um amigo meu que é o Pé, e ele tem uma Kombi que ele tem todos os equipamentos para montar um palco em algum lugar. Então ele monta o palco e começa a improvisar musicalmente, sabe? Com uma Kombi? Com uma Kombi. E aí e convida as pessoas que estão passando para improvisar junto com ele, sabe? Se tem algum músico passando e está com vontade de tocar, vai junto, e isso acaba formando todo tipo de situação musical improvisada, né? Que legal. E outro dos projetos que eu conheci na estrada, né? Lá em Minas Gerais, que é o Trotamundo, que é um projeto de Maria de Castro e Matias Schiani, que é uma baiana e um argentino. Esse projeto é o que mais agrega, tipo, música folclórica do mundo. Assim, a gente tenta, por onde a gente passa, a gente tenta absorver alguma coisa, né? e transmitir, sabe, as misturas, assim. Um músico autodidata como você, a gente pode dizer assim, né? Atualmente você está visitando a tua família em Soledade. Isso. Participou, inclusive, da Poética, que é um encontro de poesia que acontece aqui em Passo Fundo, né? Hoje com um vínculo com a Jornada Nacional de Literatura. Pode participar desse projeto, apresentar um pouco do teu trabalho também. E atualmente você vem estudando o bandolim e trabalhando, músicas autorais a partir desse instrumento. Fala um pouquinho. Sim. Como eu toco instrumentos de sopro,
é muito difícil tocar sozinho, né? Tocar só instrumento de sopro assim num lugar, fica um som faltando, né? Então eu peguei o bandolim para estudar mais harmonicamente as coisas, poder compor mais de uma voz ao mesmo tempo e fazer composições próprias, né? Às vezes cantando, às vezes só mais instrumental, né? Pensando nas notas. Então é um instrumento que me ajudou muito a composição, né? O bandolim. Muito obrigada pela tua presença aqui em Passo Fundo, na UPF TV. Sucesso com esses vários projetos. Muito obrigado. Obrigada a você. O Acorde de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais. A morte de Dona Ivone Lara, um dos maiores nomes do samba brasileiro, e a estreia do documentário Adoniran Barbosa são assuntos desta semana no quadro da Rádio PF. Perdemos nessa semana Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba. Composições maravilhosas na história. A questão de 5 anos, mais ou menos, foi editado o seu Samba Book, que resgata a sua obra com a interpretação de vários artistas conhecidos da cena. Fica a expectativa agora do relançamento em forma comercial de um material editado em 2012 também, que chama O Baú da Dona Ivone Lara, que foi liberado apenas para escolas públicas do Rio de Janeiro. Lá tem participações especiais da Beth Carvalho, Marisa Monte, Diogo Nogueira. A diferença do Samba Book desse material, que ainda é inédito, é que são gravações de músicas mais raras da Ivone Lara. Vamos aguardar que venha. Além disso, a gente recebeu a informação dos familiares, enfim, que ainda existem 40 músicas inéditas da compositora. Tomara que eles venham à tona. Vamos ver aí do Samba Book, que é de 2012, a interpretação da Adriana Calcanhoto para Candeeiro da Vovó. Vinde, minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo. E uma baita novidade na semana, o lançamento no festival Tudo é Verdade, que acontece no Rio de Janeiro, do documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, contando a história de Adoniran Barbosa, um dos grandes do samba paulista e brasileiro. Por lá, algumas coisas inéditas, as gravações dele antes do sucesso, nos anos 30, ainda cantando e imitando os caras da época, como Orlando Silva, Silvio Caldas. Também tem imagens do Trem das 11 em italiano. A música fez muito sucesso nos anos 50 por lá. Enfim, coisas bacanas e raras de ver. Além de depoimentos de artistas, de conhecidos do Adoniran, vamos ver umas imagens aí que estão no documentário. É o Adoniran cantando junto com a Elis Regina num bar do Bexiga. É muito legal. Essa gravação aí é de 80. Confere aí. 8 de domingo nós fomos no samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A meia-noite ao clock, saiu a baita de uma briga. Feira gastronômica, peças de teatro e um encontro de bandas e orquestras. Essas são algumas das atividades que acontecem em Passo Fundo neste fim de semana. Olha só. Salve pessoal, eu sou Rodrigo Acorce, vocalista da O-Dog. Nós vamos retornar ao palco do Mactube aqui em Passo Fundo nesse sábado, dia 21, com as clássicas do rock, do southern, do folk e também com as músicas autorais da banda. Esperamos todos no Mactube aqui em Passo Fundo. Você que já conhece, você que ainda não conhece, vem curtir conosco o melhor do rock, do southern, do folk e também as autorais da O-Dog. No Mactube aqui em Passo Fundo. Um forte abraço, nos vemos lá! Olá, gente! Enquanto eu faço aqui uma leitura breve, eu espero dia 21 de abril, às 20 horas e às 21h30, no Teatro Municipal Múcio de Castro, Filhas da Mãe 2. A saga continua. Agora, o segredo vai se revelar. Ingressos antecipados com os produtores do evento. Tchau, tchau! Fala, galerinha, beleza? Eu sou o Rafa Sucesso, do Sucesso Burger, e tô aqui pra te fazer um convite, hein? Nesse sábado vai estar rolando o Smith Sunset 2ª edição.
uma feira de gastronomia e variedades, com exposição de motocicletas, shows, feira de vinil, discotecagens e as mais saborosas street foods do momento, hein? É nesse sábado no Smith Bar, a partir das 10 horas da manhã. Smith Sunset, segunda edição. Olá, eu sou Rodrigo Ávila, maestro e coordenador da Big Band Comunitária UPF, e estou aqui para te convidar para o próximo sábado, dia 21 de abril, para o primeiro encontro regional de bandas e orquestras que acontecerá na Igreja Assembleia de Deus, que fica na Rua Moron, 2560. À tarde, às 14 horas, estaremos com oficinas de música e às 19 horas iniciaremos o nosso grande concerto com a expectativa de chegarmos a 90 músicos tocando juntos. A Big Band estará lá tocando repertório gospel. A inscrição e a entrada é gratuita. Conto com a presença de todos. Espero vocês lá. Um forte abraço. Até mais. Do amador ao profissional, a UPF incentiva o esporte através do apoio a atletas e equipes de diferentes modalidades. Entre eles, o triatleta apoiado desde 2015. Gustavo Reis renovou o contrato com a universidade e vai continuar contando com este apoio. Já são mais de 500 medalhas e 100 troféus. Gustavo Reis iniciou no esporte no ano 2000, mas foi em 2012 o primeiro contato com o triatlon. Desde lá, ele se dedica às competições dentro dessa modalidade que envolve natação, ciclismo e corrida. Um trabalho de longo percurso para alcançar bons resultados. É um trabalho bem longo, né? A gente não colhe resultado da noite para o dia. Veja bem, um esporte só já é difícil você treinar em alto rendimento, né? E aí quando você pega 3 modalidades, fica mais difícil ainda você evoluir nessas 3 modalidades, né? Então o grande desafio do triatlon é esse, é você conseguir treinar e evoluir nas 3 modalidades, né? Nesta semana, o triatleta veio ao UPF para renovar o contrato com a instituição. Gustavo recebe apoio desde 2015. Mais um ano, né, de parceria com a UPF, é muito importante para nós atletas ter esse auxílio da universidade, né, e ajuda também a gente coletar mais outros patrocinadores que ajudem, incentivem, patrocinem, e é muito importante esse papel da UPF nesse sentido, de auxiliar o atleta e dar estrutura para ele poder treinar e competir em alto nível, né. Estamos muito contentes com a renovação com o Gustavo Reis, um atleta conhecido, um atleta que tem conquistado excelentes resultados em suas provas, e com muito orgulho estamos aqui renovando esta parceria com ele, dizendo que a universidade continua apoiando sim os esportes, a exemplo do triatleta Gustavo Reis. Aos 29 anos, o Passo Fundense treina bastante. O saldo de uma semana de treinos soma cerca de 60 quilômetros de corrida, 250 quilômetros de bike e 15 quilômetros de natação. Tudo isso porque o foco é estar entre os melhores na modalidade. Para 2018, o principal desafio seria pegar vaga para o Mundial, né, de Ironman 70.3. no segundo semestre desse ano. Então a vaga seria pro ano que vem. Então o objetivo desse ano seria tentar conseguir essa vaga aí pro Campeonato Mundial, né? O que você precisa para conseguir essa vaga? Precisa estar entre os dois melhores atletas da minha categoria, né? E de preferência fazer um tempo bom na prova, né? Então tem que ir bem na prova e torcer ali para ficar entre os 2 primeiros da categoria. E aí você ganha a vaga para poder participar do Campeonato Mundial, junto com os melhores atletas do mundo daí. E o triatleta Ricardo Rosa também teve o contrato renovado com a universidade. Uma fotografia e uma medalha que representam disciplina, união e o esforço de atletas que se dedicam ao esporte foi entregue pelo triatleta Ricardo Rosa ao reitor da UPF, professor José Carlos. A homenagem é o resultado do Soloman Passo Fundo 113, um circuito de triatlon organizado pelo Ricardo que reuniu no ano passado atletas de vários estados do Brasil.
Triatleta desde 2012, Ricardo Rosa compete em provas de nado, corrida e ciclismo, nas quais vem conquistando bom desempenho e excelentes posições. Ele é um atleta apoiado pela UPF e neste mês teve o contrato de apoio renovado. É muito bom, né, chegar aqui pela segunda vez, assinar esse contrato, né, ver que a semente que a gente vem plantando a cada ano ela vem gerando melhores frutos, né. Acho que toda semente ela vai germinar alguma coisa, né? E no nosso caso é sempre conseguir colher coisas cada vez melhores, né? Então, assinar um contrato desse de novo com a minha universidade para mim é um prazer, né? E que isso possa se renovar por muitos e muitos anos. O Ricardo Rosa é um exemplo de um atleta apoiado pela instituição e que tem demonstrado cada vez mais resultados pela persistência, pela dedicação e atraindo novos adeptos ao esporte, né? Nós ficamos muito contentes, muito felizes com isso e agradecemos aqui um reconhecimento que ele fez, nos presenteando, né, com uma medalha que remete exatamente a um grande evento que foi realizado, que é o Solo Man, em 2017, em dezembro, né, numa demonstração de quanto os atletas também se sentem gratificados pela forma como a universidade tem apoiado o esporte. Ricardo é formado em farmácia pela UPF e está concluindo o curso de educação física. Já participou do Ironman em Florianópolis e 2018 prepara novos desafios ao competidor. Vou participar de 2 provas, né, de distância completa, que a gente chama, né, que são 226 quilômetros, e já venho me preparando principalmente psicologicamente para não só encabeçar o primeiro ultra triatlon do Brasil, que são 515 quilômetros, mas participar dele como atleta em novembro de 2019. O teu grande foco não é necessariamente a motivação, mas sim a disciplina. Isso aí, até foi um companheiro meu, né, uma grande inspiração de treino, o triatleta Felipe Santos, ele comentava isso, que a motivação ela acaba, o que mantém, né, tu focar nos teus objetivos vai ser a disciplina. É muito comum a gente ver aqui na nossa região equipes de futebol amador que jogam amistosos aos finais de semana. Esse era o Clube Safurfa, lá de Marau. Um clube tradicional, com 40 anos, que reunia times para campeonatos de vez em quando. Só que no ano passado, algo mudou. O clube passou a se dedicar a projetos sociais. Veja só. Diogo e o Wellington, 2 adolescentes com muita vontade de futebol. Para mim é meu sonho, né? Se tornar um jogador profissional. Conseguir alcançar o objetivo que eu quero, erguer taça, fazer sempre um bom jogo e um bom campeonato. Um sonho que vai sendo construído aos poucos, mas que tem recebido muito apoio. Tanto Diogo quanto Wellington foram recebidos de portas abertas no Clube Safurfa, de Marau. Uma iniciativa que não atinge só o sonho deles, mas de muitos outros meninos que também sonham entrar em campo como jogadores profissionais. O Clube Safurfa já tem 40 anos. Por muito tempo, reuniu amigos de Marau para jogar aquele campeonato de fim de semana bem amistoso. Só que no ano passado, tudo mudou. A gente deu uma prioridade para as categorias de base. Até questão de dar também vamos dizer assim, uma esperança para esses guris, quem sabe, jogar num clube profissional. Então seria o primeiro passo deles a posteriormente chegar num clube profissional do futebol. Hoje a atenção do Safurfa vai para jovens de baixa renda que vivem em Marau, Vila Maria e Passo Fundo. O treinamento não custa nada, para eles é de graça. Quem paga a conta é o Poder Público de Marau, que dá transporte, uniforme e toda assistência em viagens para campeonatos. O clube, claro, também entra com uma parte que vem de arrecadações da comunidade. O município construiu uma parceria com este clube, repassa alguns valores, vai a partir de agora também ajudar no subsídio de alguns profissionais que vão, além desse trabalho aqui com os meninos que vão disputar competições regionais e estaduais, passará a ter também aí a parceria em projetos do município, né, no que diz respeito ao turno inverso nas escolas. Tudo isso olhando lá para frente. A intenção do Safurfa é colocar a equipe sub-17 em campo no próximo Gauchão Juvenil.
A intenção é montar uma equipe bem competitiva e forte o suficiente para se classificar no campeonato. Mas para fazer tudo isso, não dá para esquecer do principal. Qual é o nosso lema hoje do Clube Safurfa? Bom de bola, bom de escola. É aqui que a gente cobra estudo deles. Eles têm que caprichar, treinar, mas também tem que estar muito bem na escola, porque a gente sabe que se porventura algum não for atleta, vai ser um bom profissional, pode ser um bom repórter, pode ser um bom treinador, pode ser um bom advogado, bom médico. Então, assim, o objetivo maior nosso primeiro é esse. Dá para dizer assim que está sendo muito proveitoso para a gente. Já estamos com quase 100 crianças no projeto, cada dia aumentando mais, tipo um amigo traz o outro e está crescendo. Acho que para a cidade está até voltando ao futebol de campo, que era muito visto o futsal. Então agora a gente quer também priorizar o futebol de campo, dando uma oportunidade a eles, né? Um sonho que não existe sem apoio e sem família, porque no fim, independente da realidade de cada um, todos foram vendo que mais uma família estava ali, entrando em campo com a camisa do Safurfa. Realmente aqui um ajuda o outro, às vezes a dificuldade até da questão de até material de chuteira, que às vezes é um problema grande, então assim, às vezes eles um ajuda o outro, mas eu tenho lá uma eu posso te emprestar, já que a tua rasgou, agora não vai ter, eu empresto. Então assim, eles formou um grupo assim, bem de amizade mesmo. A gente se tornou uma família, né? Safurfa virou uma família desde quando se juntou. A gente criou um grupo forte, criou um time que é competitivo, que a gente vai de igual a igual. Não importa se em qualquer time, a gente sabe enfrentar de cabeça erguida. Essas foram as informações desta edição. Obrigada pela sua companhia e na próxima sexta temos um novo encontro. Até lá!